Então tá, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre um problema que é comum para as questões de vídeo, que é decidir qual a melhor opção de compra. Então, esses problemas em geral eu coloco eles da seguinte forma. Então, suponha que tu tem um valor X, que é o suficiente para te fazer uma certa compra à vista, numa conta de investimento que remunera a tantos por cento ao mês, tá? E tu vai comprar um produto e tu pode ou pagar à vista por tanto, ou pagar parcelado por tantas vezes mensais. Enfim, tu tem uma série de opções de pagamento, às vezes de lojas diferentes e tal. E eu pergunto para os alunos, decida qual que é a melhor opção de compra, tá? Então, o que que acontece? Então, digamos que eu tenho, então eu tenho um valor. Eu vou colocar genericamente aqui em poupança, mas não necessariamente precisa ser numa caderneta de poupança, pode ser numa conta de investimento, tá? E esse valor, ele rende a taxa I, certo? Eu tenho um certo valor em poupança e eu tenho várias opções de compra para o mesmo produto. É importante a gente colocar que se trata do mesmo produto. Então, eu tenho várias opções de compra para o mesmo produto, tá? Para que a análise faça sentido. Então, eu não posso ter um benefício entre uma escolha e outra. São opções de compra para o mesmo produto, tá bem? Então, por exemplo, eu posso pagar à vista, no Pix com desconto, ou eu posso pagar um valor X à vista, ou eu posso pagar um valor Y por mês, parcelado no cartão, digamos, em 4 vezes numa loja, e uma outra loja me oferece ainda a opção de parcelas de valor Z em 12 vezes, tá? Então, aqui um exemplo. Tenho 3 opções de compra e eu tenho um certo valor em poupança rendendo a uma taxa I. Então, eu posso... Por que o problema diz que tem esse valor em poupança? Porque se eu não tenho nenhum dinheiro, a única opção que eu tenho é comprar parcelado, financiado, né? A perder de vista. Se eu tenho um valor em poupança, eu tenho a opção de pagar à vista. E daí, em geral, a pergunta é, qual a melhor opção de compra? Tá? Qual a melhor opção de compra? Então, tá. Eu vou dizer duas coisas. Como os alunos fazem, como os alunos decidem fazer e que nos últimos tempos eu já não tenho aceitado essa solução. E qual que é a maneira mais rápida de fazer. Então, olha só. Então, como os alunos fazem? Então, eu quero que vocês pensem 2 minutos em como vocês resolveriam essa questão. Então, se vocês pensam conforme a maioria dos alunos que fez alguma questão de vídeo dessas, vocês pensaram o seguinte: eu vou fazer uma planilha no Excel em que eu coloco o valor da poupança e eu vou colocando lá como entradas os valores dos juros e saídas os valores das prestações, e eu vou escolher a opção que me deixa mais saldo na conta da poupança. Então tá. Em geral, isso matematicamente não está correto. Por quê? Porque vocês vão estar comparando o saldo da poupança em datas diferentes. Vocês vão estar comparando o saldo da poupança desse com o saldo da poupança no final dos 4 meses, quando terminou de pagar essa opção, ou com o saldo da poupança em 12 meses, quando terminou de pagar essa opção. A gente não pode comparar valores em datas diferentes em matemática financeira. Então, essa questão, ela não parece, mas ela, na verdade, é uma questão que está inserida dentro de equivalência de capitais, certo? Então, a primeira regra, vocês só podem comparar fluxos na mesma data. Como os fluxos, eles naturalmente são diferentes, têm naturezas diferentes, esse aqui é um pagamento à vista, esse aqui é parcelado em 4 vezes, esse aqui é parcelado em 12 vezes, eu poderia ter feito um que fosse primeira parcela em 120 dias, poderia ter criatividade a mil aqui, poderia ter feito várias coisas, tá? Se eu for comparar esses fluxos, eu tenho que comparar eles na mesma data. Então, qual que é o procedimento padrão? E eu preciso que vocês acreditem em mim que fazer esse cálculo é equivalente
de fazer, se vocês fossem comparar na mesma data certinho, ao fazer o valor da poupança, fazer a tabelinha com o valor da poupança, renda da taxa I, subtraindo valores das parcelas e vendo quanto sobra. Isso é absolutamente equivalente a isso, tá bom? Eu deixo como exercício para vocês verificarem, tá? Mas é exatamente equivalente a isso. Então, o que a gente vai fazer para avaliar? Então, primeira coisa, cada uma dessas opções de pagamento, então essa aqui é uma, sei lá, essa aqui é a Magazine Luiza, ela oferece esse parcelamento com uma certa taxa de juros. Esse aqui é as lojas Colombo, ela oferece esse parcelamento com outra taxa de juros. Essas taxas de juros da loja são da loja, elas não nos interessam aqui, certo? A taxa de juros que nos interessa é a taxa de juros que a pessoa que vai fazer a compra tem acesso. Qual que é a taxa de juros que a pessoa que vai fazer a compra tem acesso? É o valor da remuneração dos investimentos dela, certo? Então, a taxa de juros que a gente vai usar no problema é essa. Das opções de pagamento, a gente vai extrair simplesmente o fluxo de pagamentos, o valor de cada mensalidade, o valor da entrada e assim por diante. Então, dessas opções de pagamento, a gente extrai somente o valor dos pagamentos em si, e a gente tem que respeitar esses pagamentos, tá? Daí, o que a gente faz aqui? A gente usa isso que a gente aprendeu de equivalência de fluxo de caixa. Então, a gente vai estar comparando, na verdade, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente está comparando 3 fluxos: o pagamento à vista, o pagamento que seria em 4 vezes, e o pagamento que seria em 12 vezes, certo? A gente está comparando, na verdade, esse exercício é um exercício de comparar 3 fluxos de caixa: à vista, em 4 vezes e em 12 vezes, tá? Como que eu sei qual que é a melhor opção? Qual que é a taxa I aqui? A taxa I é a remuneração da poupança ou da conta de investimento, tá? Não vem muito ao caso aqui. Então, esse é um exercício de equivalência de capitais. Então, eu tenho que ver o quão equivalentes ou não equivalentes são esses fluxos. Então, o que eu faço? Eu calculo o valor atual de cada um, certo? O valor à vista já é o seu próprio valor atual. Então, esse é o valor atual. Então, vamos chamar esse aqui fluxo A. É esse valor aqui que é o valor à vista. Então, eu calculo aqui o valor atual do fluxo B. Como é que eu calculo o valor atual do fluxo B? Eu pego os valores de prestação do fluxo B, uso essa taxa, né? Faço o N igual a 4, então eu uso o PMT, que seria o valor das prestações nesse fluxo, o N igual a 4, a taxa é a mesma, e peço o PV. Esse PV vai ser o valor atual do fluxo B. Mesma coisa aqui. Então, nesse fluxo C aqui, eu vou ter um valor de pagamentos RC, né? Então, qual que vai ser o valor atual desse fluxo aqui? Eu vou colocar o valor do pagamento igual a RC, o N igual a 12, né? Vou pedir o PV e isso vai ser o valor atual do fluxo C. Tá, professora? Mas como que eu sei qual que é a melhor opção? Então, lembra que eu comentei com vocês que quando a gente calcula o valor atual, a gente está construindo um fluxo equivalente. Então, o pagamento à vista tem esse fluxo. Quando eu calculo o valor atual desse fluxo aqui, eu estou calculando um fluxo que é equivalente a esse, que seria de um único pagamento. Qual que seria o valor desse único pagamento? O valor atual do fluxo B. Quando eu estou fazendo o valor atual desse, eu estou fazendo um fluxo equivalente a esse. O que seria esse fluxo? Seria o fluxo de pagamento à vista no valor atual desse fluxo C. Então, quando eu calculo o valor atual de um pagamento que é parcelado, tá? Quando eu calculo o valor na data zero, é como se eu estivesse calculando, né, para o meu bolso, considerando que eu tenho essa taxa de remuneração na minha conta, quanto que isso vale hoje, tá? Então, o valor atual de um fluxo de 4 pagamentos, considerando a minha remuneração da minha conta de investimento, para hoje ele me custa
esse valor atual B. Mesma coisa para o C. E daí qual que vai ser a melhor compra? Qual que vai ser a melhor opção de compra? Bom, eu estou desembolsando, né? Se eu estou desembolsando alguma coisa, eu quero pagar o menor valor possível. Então, eu vou comparar os 3 valores atuais e vou escolher aquele que tem o menor valor atual. Aquele é o que vai impactar menos na minha conta de poupança, certo? E é assim que se resolve esses problemas. É muito mais simples do que fazer uma planilha e isso e aquilo. Então, mais uma observação. Então, essa solução da planilha, se vocês compararem nas mesmas datas, ela não está errada, tá? Mas é uma solução que vocês fariam sem ter feito. Por exemplo, se vocês não tivessem entrado no curso de matemática financeira, vocês já saberiam fazer essa solução, não é mesmo? Né? Com um conhecimento prévio que vocês já tinham, vocês já resolveriam esse problema dessa forma. Qual que é o objetivo de vocês fazerem um curso, uma disciplina de matemática financeira? Vocês aprenderem técnicas, né, que facilitem esses cálculos, né? São técnicas, são questões que não necessariamente uma outra pessoa leiga vai aprender, porque vai saber, porque ela não fez o mesmo curso que tu. Então, vocês aprendem técnicas para facilitarem os cálculos. O objetivo de vocês fazerem uma disciplina de matemática financeira é vocês aprenderem técnicas novas. Então, por que eu não gosto de ver essa solução do Excel com a caderneta de poupança? Porque isso me mostra que vocês não conseguiram absorver o conteúdo de matemática financeira que vocês aprenderam para melhorar o jogo de ferramentas de vocês, certo? Vocês, quando eu vejo essa solução, eu penso assim, o aluno fez todo o curso, mas segue com a mesma caixa de ferramentas, porque ele está resolvendo o problema exatamente da mesma forma que ele resolveria antes de fazer o curso de matemática financeira. Então, o que eu quero ver lá no final, para aqueles alunos que querem o B, querem o A, o que eu quero ver no vídeo de vocês? Eu quero ver vocês aplicando o conhecimento que vocês aprenderam aqui, certo? Eu quero ver vocês com as soluções, usando os conceitos e tudo que a gente viu aqui. É isso que vai dizer para mim que vocês realmente aproveitaram, estiveram dispostos a aprender técnicas novas e estão saindo do curso realmente reforçando a caixa de ferramentas de vocês. Certo? Então tá. E isso encerra equivalência de capitais. Próximo conteúdo, sistemas de amortização.